It's not a game, it's a rich thing. Saudações, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta, que celebra um pouquinho aí, um pouco mais, de Anthuriums híbridos. E quem se destaca neste episódio é o Anthurium veitch X doraiaque. Anthurium veitch X doraiaque tem sua origem aí de produção, pelo menos as primeiras ocorrências dessa mistura de veitch, Anthurium veitch com Anthurium doraiaque aconteceu na região da Ásia lá, sudoeste da Ásia, Indonésia e tudo mais. Anthurium veitch, originalmente uma planta da Colômbia, descrita em 1876. Um carinha que foi avistado há muitos e muitos anos atrás. É um querido, inclusive, né? Ele tem toda uma representação forte neste novo contexto. Ele já teve sua representatividade no Brasil como planta ornamental em outros tempos, em outras décadas. E agora, bem recentemente, de 2018 para cá, ele ocupou esse espaço aí cheio de simbologias, de sentimento, de desejo, tudo agregado nessa espécie no nosso atual rolê da coleção, que até então era Urban Jungle, e agora a gente entende mais que é um contexto orgânico aí de coleção de plantas, tá? Mais especificamente, coleção de aráceas. E se o assunto é coleção de aráceas, então o Anthurium veitch é um dos símbolos, um dos ícones. E eu já trouxe a representação deste ícone em si algumas vezes, sobre um ponto de vista bem pessoal, inclusive. E aí o doraiaque. Aqui temos o Anthurium doraiaque. Ele já é um híbrido. Ele é um híbrido de cristalino em muitas coisas ou poucas coisas, não se sabe ao certo. Já é uma breed indonésia. Foi uma criação feita por lá. Este caso aqui é um cultivar que o pessoal chama de silver ou silver blush, porque essencialmente o doraiaque, ele tem esse formato bolachudo, mas as nervuras, os veios aqui, eles não são tão evidenciados assim. E neste caso e cada vez mais. Então a principal característica do doraiaque, a partir do nome inclusive, é um formato bem arredondado de folha, é um tipo de cristalino bem redondinho, e silver ou silver blush são essas características acentuadas de nervuras, tá? Essencialmente Anthurium doraiaque aqui, um híbrido, uma breed indonésia. Na mistura desses dois carinhas, maternidade veitch, quando a gente fala Anthurium veitch X doraiaque, o nome da primeira espécie ou variedade mencionada corresponde à mãe, sempre a matriz que recebe pólen. E depois do X, doraiaque. Portanto, Anthurium veitch X doraiaque, pai doraiaque. Surge então lá na Indonésia este carinha aqui, que vocês vão notar aí que realmente traz características das duas variedades, uma espécie e uma variedade híbrida já. O que acontece com este indivíduo, pelo menos neste porte aqui? Ele adquire do doraiaque o formato bolachudo, o formato de panqueca, ou próximo disso, né? E a máscara aqui, ó, a face adaxial, tem bastante cara de veitch, com uma leve suavização das características plissadas do Anthurium veitch, por causa da influência do Anthurium doraiaque, tá? Então a folha de repente é um pouco mais escura do que do veitch, isso puxa do doraiaque. Tem um leve toque velutino, isso também herda do doraiaque. As nervuras do veitch que estão estampadas aqui são um pouco mais suavizadas. Lobos que se interseccionam aqui, isso também é do doraiaque. Então, de uma maneira geral, é isso. A gente fala que esteticamente
é um Veit redondinho, né? Com algumas suavizações vindas do Dorayaki, tá certo? Estamos aqui com uma nova lâmina foliar expandindo. Eu trouxe uma informação de maneira bastante resumida num dos últimos episódios, se não foi o último, e eu menciono assim que os híbridos, eles acabam herdando algumas características mais interessantes enquanto híbridos, tá? Então, por exemplo, eu percebo que o Anthurium Veit X Dorayaki, ele é muito mais tolerante à intermitência de umidade, ele aguenta mais intermitência, ele aguenta mais baixa umidade em relação, por exemplo, ao Veit. O Veit em si nem dá para dizer que é um dos Anthuriums colombianos de florestas úmidas mais suscetíveis ou sensíveis à baixa umidade. Ele nem é. Mas o Veit X Dorayaki com certeza é mais resistente do que o próprio Veit, tá? Outra característica interessante deste híbrido, pelo menos deste indivíduo, o crescimento é bastante acelerado. É mais rápido, muito mais rápido que um Veit e é um pouco mais rápido que o Dorayaki, que também já é um híbrido. Então os híbridos, pelo menos nas experiências e percepções que eu tenho visto aqui na minha florestinha, se mostram de crescimento mais rápido, pelo menos essas referências que eu tenho trazido em episódios sequenciais, do que os seus pais originais, espécies ou variedades. Velocidade de crescimento. Na ocasião, quando eu adquiri este indivíduo, ele estava com uma inflorescência bem interessante já. A inflorescência curiosa é uma versão compacta de uma inflorescência do Anthurium Veit, tá? Ele praticamente herda aí as formas de inflorescência do Anthurium Veit, só que ele é reduzido, proporcionalmente reduzido. Então o fato de ter inflorescido uma ou mais vezes aumenta aí a incidência de que a próxima inflorescência venha produtiva, venha fértil aí, para eu brincar também de selfie. Não sei se vai ser possível, ou de novos híbridos aqui também, tá? Curiosamente, não é um híbrido muito cultuado por europeus e estadunidenses, contudo os europeus gostam um pouco mais. E a partir de reações aqui no Brasil, desde a primeira vez que eu mostrei este carinha, seguidores do Instagram Jardineiros Urbanos e do Fly Channel têm comentado de uma maneira bastante positiva e muito mais do que eu imaginaria, tá? Muito mais mesmo. Quem tem um pouco mais de referência ou tem um tipo de devoção aí pela cultura estadunidense, acaba também não dando muita importância. Contudo, quem não está contaminado ou impactado por essa cultura, está com o olhar livre de certas visões e tendências bem específicas, gosta muito desse cara, tá? Isso pressupõe que talvez, se a gente trabalhar bem essa variedade aqui no Brasil, ele ganhe uma reputação local, assim como já aconteceram com outras espécies e variedades, diferente, bem diferente do que ocorre lá fora, tá? Esses são fenômenos mercadológicos bem interessantes e com influência social total. Quem assiste as lives ao vivo ou depois sabe que eu já trouxe sobre esse tema de tendência, o papel do influencer mediante a tendência. E na minha visão, quem cria a tendência não são influencers ou expoentes aí na área de moda, blogueiras e tudo mais. O nosso importante papel quando o assunto é isso, tendência, é ficar muito atento à movimentação das pessoas que compõem todo o mercado. São pequenas bolhas, são indivíduos mais soltos, e é assim que a gente vai saber como posicionar melhor um produto novo, no caso, Anthurium Veit X Dorayaki, quando o assunto é o mercado, o super nicho do colecionismo, e mais especificamente a coleção de Anthuriums agora, né? Então esse cara aqui tem algum lugar ao sol, sim, para um grupo aí diferente de outros grupos. São muitas bolhas, são indivíduos mais livres e assim por diante, mais soltos e tal. Anthurium Veit X Dorayaki, carinha bem especial aqui da minha coleção. E eu supunha quando eu vi que sim, brasileiros, pelo menos parte dos brasileiros, iam ficar de olho nessa variedade justamente por causa de um legado deixado aí, ou ainda reverberando,
do querido Anthurium veitch. Aproveitando aqui mais uns minutinhos do episódio, com base no Anthurium dorayaki, uma breed, uma linhagem aqui originada do Anthurium cristalinum, produção Indonésia, breed Indonésia. Derivado dessa variedade, eu já tenho mais 2 outros indivíduos aqui. O primeiro, que por enquanto está bastante parecido, é o Anthurium dorayaki X red cristalinum, ou Red Cristalinum X dorayaki, não me recordo agora ao certo quem é a matriz, quem é o pai. Por enquanto, o indivíduo pequeno não expressa com tanto louvor aqui as características dessa mistura de 2 breeds, né? Porque o Red Cristalinum também já é uma breed estadunidense, criação de Tim Anderson. Então aqui a gente tem uma mistura de uma raça indonésia misturado com uma raça estadunidense, e ele ganha características mais avermelhadas, vamos dizer assim, que a antocianina vai ficando mais presente. Supõe-se que seja este híbrido, tá? Por enquanto não dá para saber ao certo, a muda está bem pequenininha. A gente nota principalmente aqui que a tonalidade das lâminas foliares, o verde em si é mais acinzentado, tá? Diferente do dorayaki, que é um verde musgo, bem intenso. Não vou fazer essa comparação aqui porque já trouxe no especial Meu Sonho é Essa Planta, dedicado ao dorayaki. E aqui a gente tem outro carinha bem interessante da linhagem Luxurians, né? Luxurians também é um cara bastante utilizado aí para produção de híbridos. A gente tem aqui o Anthurium dorayaki X Luxurians, tá? É um carinha bem legal também. Vocês vão notar que o formato bolachudo do dorayaki é muito predominante em seus híbridos, tá? É a parte genética mais forte aqui desta variedade, que acaba sendo levada para os carinhas, para os híbridos produzidos a partir dele. O Luxurians é muito evidente aqui, deixando suas marcas na máscara, na face adaxial das folhas de vários híbridos aí. Já vi um híbrido do Varroqueanum com o Luxurians, e é o formato da folha é de um Varroqueanum com a máscara do Luxurians. E é um carinha que fica bem escuro, tá? Porque pega a pigmentação de um verde muito intenso aqui do dorayaki com a natural coloração do Luxurians, que é praticamente preta, né? A cor predominante. É um indivíduo juvenil, as folhas mais antigas são mais verdinhas, mas o indivíduo mais adulto ele vai ficando bem pretão, algo mais ou menos semelhante ao Anthurium Forget X Luxurians, tá? Em termos de tonalidade de cor de lâmina foliar. Então foi assim, meus queridos plantoides, o Meu Sonho é Essa Planta, dedicado a esta variedade híbrida, criação inicialmente indonésia, Anthurium veitch X dorayaki. E neste caso também a gente vê que esse híbrido é mais resistente à intermitência de umidade, com um crescimento mais acelerado. Isso passa a ser bastante notável em algumas variedades híbridas, tá? Tenho trazido aí nos episódios alguns casos dessas variedades que se fortalecem, ficam mais fortes aí para a questão de temperatura, para a questão de umidade, temperatura também neste caso aqui, porque ele tem desenvolvido novas lâminas foliares non-stop, praticamente desde que chegou aqui. A temperatura mais baixa em si não tem influenciado tanto assim. A dormência é um pouco menos expressiva no indivíduo. E é isso, mais resistente à variação de temperatura, mais resistente à intermitência de umidade e de crescimento mais acelerado do que seus pais, principalmente o Anthurium veitch, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu!